Olá, meus alunos do segundo ano, vamos mais uma aula. Essa aula que o professor está dando, eu sugiro que vocês assistam, que é de fundamental importância para que vocês possam resolver os exercícios que eu estou mandando para vocês. Eu lembro que nós vimos em sala um estudo sobre os verbos, inclusive o professor fez até um organograma, né, dizendo que o verbo era estado, fenômeno ou ação. Verbo designa um estado, fenômeno ou ação. Expliquei exaustivamente sobre os verbos. Eu também passei sobre os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Expliquei para vocês que indicativo indica uma certeza, que são os verbos que nós vamos aprofundar aqui nos tempos verbais. O subjuntivo indica uma dúvida e o imperativo indica uma ordem. Lembrando que o professor passou organogramas para vocês sobre os verbos de maneira que ficasse mais claro e vocês pudessem entender de maneira mais clara as explicações sobre os verbos. Eu também expliquei sobre as formas nominais, né? No infinitivo, que é aquele verbo, exemplo, cantar, que ele não tem uma conjugação ainda. Expliquei o gerúndio, que é um verbo que ele não tem tempo, né? Eu posso usar o gerúndio tanto no pretérito, quanto no presente, quanto no futuro. Expliquei também o particípio, que é aquele verbo que designa um estado de um determinado objeto. Exemplo, e esse verbo também no particípio, ele pode designar, sim, um adjetivo. Como assim, professor? Eu dei o exemplo, lembro para vocês que eu dei o exemplo da porta. Eu disse a porta está fechada. Nesse caso, fechada é o verbo no particípio. Agora, se eu pego e tiro esse verbo está, esse verbo de ligação, a porta está fechada, vamos subtraí-lo, vamos tirá-lo desse exemplo e digo porta fechada. Nesse caso, esse verbo particípio ele vai ter uma função de adjetivo. Isso o professor também explicou para vocês. Porta fechada, porta aberta. E quando ele tem o verbo está, ele tem função de verbo no particípio. Mas vamos ao que interessa para o nosso exercício. Eu expliquei também que existem os tempos verbais no modo indicativo. O pretérito perfeito, que é aquela ação passada e concluída. O pretérito imperfeito, que é aquela ação que continua no tempo. O pretérito mais que perfeito, que é aquela ação passada, outra também passada e ambas concluídas. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos por partes. Os exercícios que eu passei para vocês são no modo indicativo. Vocês vão ter que dizer se é pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente, verbo no presente. Vamos lá então. Verbo no pretérito perfeito. É aquele verbo que tem uma ação passada e concluída. Exemplo, comprei um carro. O verbo comprar, nesse caso aqui, comprei, ele designa uma ação passada e concluída. Vejam, comprei um carro. A ação está passada e concluída. Não temos dúvida disso. Agora o verbo comprei no pretérito imperfeito. Comprava um carro. Percebam que o verbo comprava, a ação ela não se conclui. Ela permanece no lapso temporal. Exemplo, comprava. Ela tem aquele segmento no tempo. O professor explicou para vocês isso. Comprava, pretérito imperfeito, porque é uma ação que não acaba. Exemplo, dançava, andava. Esses verbos, eles não têm uma ação concluída. Portanto, são verbos no pretérito imperfeito, porque a ação não se conclui. Pretérito mais que perfeito. Presta atenção. Pretérito mais que perfeito. Vamos lá. Comprei, pretérito perfeito. Comprava, pretérito imperfeito. E agora, o homem comprara o carro que sonhou. O homem comprara. Observem que esse verbo comprara, ele designa uma ação passada, a outra também passada. Vou trazer um exemplo um pouquinho mais claro para vocês. Quando cheguei, o homem comprara o carro. Ou seja, quando eu cheguei, pretérito, perfeito, o homem comprara. O homem já havia comprado o carro. Percebam que pretérito mais que perfeito. Por que ele é mais que perfeito? Porque ele tem duas ações. Ele tem duas ações pretéritas e as duas são concluídas. Pretérito mais que perfeito. Comprara, fizera. Outro exemplo. Quando cheguei à cena do crime, o homem já fugira. Ou seja, quando eu cheguei à cena do crime, quando eu cheguei, pretérito perfeito, o homem já havia fugido. Ou seja, o homem já fugira. Ele já havia fugido. Então, fugira, esse verbo é pretérito mais que perfeito, porque são duas ações passadas e concluídas. Quando eu cheguei, é pretérito perfeito, ele já tinha fugido. Ele já havia fugido. Ou seja, ele já fugira. Pretérito mais que perfeito. Agora no presente. Compro o carro. Compro o carro. É agora. Futuro do presente. Olha só, futuro do presente. Comprarei um carro. Por que futuro do presente? Porque essa ação possivelmente vai se realizar.
comprarei um carro. Futuro do pretérito. Prestem muita atenção nessa questão. Futuro do pretérito. Futuro do passado. Olha só que loucura a língua portuguesa. Futuro do passado. Vamos lá. Compraria um carro. Quando eu falo compraria, esse verbo compraria, ele traz a ideia de que eu comprei o carro ou que eu não comprei. Claro que traz a ideia de que eu não comprei, porque compraria quer dizer que eu poderia ter comprado, ou possivelmente eu compraria, mas eu não comprei. Ou seja, é uma ação que possivelmente poderia se realizar no futuro, entretanto ela não se realiza. Futuro do pretérito. Então, para resolver os exercícios que o professor está sugerindo para vocês, que são 15 exercícios, todos eles envolvendo, fazendo alusão aos verbos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, verbo no presente, futuro do pretérito, futuro do presente, vocês terão que assistir essa aula. E também sugiro a vocês que vocês peguem o caderno de vocês e dão uma olhada no conteúdo dos verbos que o professor falou para vocês. Eu fiz uma breve revisão com vocês sobre os verbos, até porque nós não vamos aprofundar sobre os verbos, que são conteúdos que vocês já têm que trazer na bagagem esse conhecimento, embora nós sabemos que nem todos os alunos saibam, e também que não é culpa dos alunos, tampouco dos professores anteriores, porque existe uma gama de problemas, uma gama de coisas que fazem com que muitas vezes, nós não aprendamos aquilo que deveremos. O professor também é aluno, é acadêmico do curso de Direito, e também acontece isso comigo. Tem coisas que tu chega lá, eu estou no 9º período, praticamente me formando já. Se não fosse esse coronavírus, eu me formaria na metade do ano agora, mas em virtude disso terei que aguardar um pouco. Existem conteúdos que os professores falam que nós já devíamos ter aprendido, contudo, essas coisas nós não sabemos, e às vezes não é nem culpa dos alunos, não é nem culpa dos professores, são coisas que passam batidas, são problemas exteriores que vêm atrapalhar na condução, na sistematização dos conteúdos e fazem com que nós não consigamos aprender, ou o professor não consegue passar a tempo propício, enfim, coisas que ficam passadas, que passam batido e muitas vezes depois são cobrados. Então, só lembrando que os verbos são coisas que vocês deveriam saber já. Contudo, o professor não culpa vocês pelo fato de não saberem, é normal, é humano isso de nós esquecermos certas coisas, e também não podemos culpar os professores de anos anteriores, porque nós sabemos que somos sempre bombardeados de coisas alheias à nossa vontade, que não é a vontade dos professores. A título de exemplo, esse problema que estamos passando aqui do isolamento social não é culpa dos professores, tampouco da secretaria, é um problema aí a nível de mundo, que nós estamos sofrendo com isso, e com certeza teremos impactos nocivos no futuro próximo. São conteúdos que muitas vezes nós professores fizemos ao máximo para passar para vocês, porém, entretanto, nós não conseguimos às vezes fazer com que vocês entendam, fazer com que vocês aprendam. Não é culpa de vocês nem dos professores, só para dizer. Então, assim, eu sugiro para vocês que assistam essa aulinha quantas vezes for necessário. A explicação sempre ajuda. É uma pena que nós não estamos em sala, isso são explicações que demandam tempo, demandam um diálogo, demandam uma exposição, exemplos, contextualização, e nós sabemos que numa aula gravada não tem como o professor tirar todas essas dúvidas que a língua portuguesa sempre traz em nossas aulas. Mas é o que nós temos para o momento, então eu espero que vocês tenham entendido. Se não entender, chama o professor no privado. Essa matéria, esse conteúdo estará disponível no WhatsApp e também na plataforma, tá bom? Um grande abraço a vocês.